Estou vendo aqui a igreja do Senhor. Eu estou vendo aqui os irmãos que vão estar comigo pela eternidade. Olha que coisa boa. Então, se você não gosta muito da minha cara, acostuma com ela, porque a gente vai viver eternamente juntos no céu. Amém? Graças a Deus por essa bênção, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos. Vou fazer uma pergunta para você. Qual salmo você mais leu na tua vida? Provavelmente, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai perceber que o 23 está forte, o 91 está forte. Mas quem já leu várias vezes o Salmo 119? Tadinho do Salmo 119. Ele é comprido, ele tem 176 versículos, é duro. Eu começo a ler e falo, nossa, vai demorar, eu vou pular para outro. O Salmo 119 é uma verdadeira obra literária que foi deixada na Bíblia pelo salmista, que nós nem sabemos na verdade quem é. Mas o Salmo 119, em seus 176 versículos, ele tem apenas um tema: a palavra de Deus. O salmista considerava a palavra de Deus o tema. Então nós podemos afirmar que um dos temas mais importantes da palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém? Então eu queria que hoje nós refletíssemos um pouco. É um tema básico, é um tema que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida cristã, mas é fundamental uma reflexão para vermos como estamos diante da palavra e quais atitudes temos tomado no nosso dia a dia referente à nossa vida e à nossa devoção à palavra de Deus. Amém? E nós vamos começar vendo algumas atitudes do salmista em relação à palavra. Então vamos lá, estamos no Salmo 119, fica tranquilo, não vamos ver todos os versículos, apenas alguns versículos, e nós começamos no versículo 9. O versículo 9, a primeira atitude do salmista em relação à palavra diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando a Bíblia fala do jovem, você pode perceber que normalmente fala nessa questão de pureza, nessa questão das paixões. Paulo alertou Timóteo para ele tomar cuidado com as paixões da mocidade. Mas aqui eu quero ampliar, eu não quero ficar, o foco não são os jovens, o foco somos todos nós. E a gente poderia colocar aqui: como, de que maneira poderá o homem adulto, o homem idoso, o jovem, a criança, o adolescente, o homem, a mulher, independente de quem seja, como podemos guardar puro o nosso caminho? E a primeira atitude que eu queria destacar nessa manhã, que o salmista fala, é o seguinte: observando segundo a sua palavra. Primeira atitude, observar. Será que temos observado? O que significa observar? Observar é uma atitude que requer atenção, que requer tempo, que requer qualidade. Para que eu observe algo, eu preciso colocar toda a minha atenção e focar no objeto a ser observado. Eu tenho que combater os ruídos externos, os ruídos internos, aquilo que me atrapalha, eu tenho que deixar de lado para poder observar. A gente, no acampamento de jovens, foi falado sobre o ouvir, sobre o ver e sobre o enxergar. Eu tenho que enxergar a palavra, eu tenho que parar, e nos dias que vivemos, cada vez é mais difícil nós pararmos, cada vez é mais difícil nós focarmos, cada vez é mais difícil nós colocarmos atenção realmente, com qualidade, naquilo que queremos ver. E o salmista nos ensina essa atitude simples, mas fundamental: observar. Quando eu observo, eu percebo as qualidades daquilo, eu percebo o valor daquilo. Quando você observa a criação, quando você observa uma flor, você consegue ver detalhes. Quando você passa reto, você sabe que tem uma flor aqui, mas você não parou, você não colocou atenção, você não se concentrou naquilo. Mas quando você observa, você vê os detalhes, você vê o valor, você vê a profundidade daquilo. E observar a palavra
é uma atitude fundamental para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida e para o nosso dia a dia cristão. Amém? Então vai guardando, que vai ter chamado oral no final. Primeira coisa, observar, primeira atitude. Segunda atitude do salmista, vamos lá. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu observo, eu vejo que aquilo é bom, eu vejo que aquilo é valoroso, e aí eu guardo. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero sinceridade aqui agora. Quanta coisa você tem entulhada lá na tua casa? Hã? Você já pensa na tua casa, tudo que ao longo dos anos você foi ajuntando. 90% não serve para nada. Não é verdade? Tem coisa que você tem que você nem sabe que tem. Tem coisa que você tem, mas você não sabe aonde está. Tem coisa que você tem, mas você não sabe para que serve. Mas está lá. Os acumuladores, junta. E é armário, é caixa, é guarda-roupa. Quando você encontra algo valioso, você guarda num lugar especial. Aquele documento que você não pode perder, você sabe onde está. Naquela caixinha, naquele lugar, naquela gaveta. Aquela joia você coloca naquele cofre se você tem, naquela caixinha de joias. O guardar expressa o valor do objeto guardado. A palavra de Deus, ela tem que ser guardada no coração. O coração é aquilo que nós temos de mais precioso. O coração é aquilo que somos. O coração é de onde saem as fontes da vida, onde saem as vontades, as decisões. Se a palavra não estiver guardada, como será a minha vida? E aqui o que o salmista fala é o seguinte, ó, eu guardo para quê? Para não pecar contra ti. Se a palavra está guardada, semana passada, vou dar um exemplo, o Ed citou aqui que a gente vai ter a corrida da USP, né? Que vai ser domingo que vem. Isso gera uma tremenda ansiedade em mim. Só que se eu tenho a palavra guardada no meu coração, eu vou lembrar o que Paulo falou. O que Paulo falou lá para os filipenses? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas, e a paz de Deus guardará o seu coração. A palavra guardada, ela me ajuda a vencer a tentação, ela me ajuda a vencer o pecado. Jesus falou em João, por exemplo, que o pai da mentira é o diabo, não é isso? E aí eu me vejo numa situação que a mentira vai resolver o meu problema naquela hora. Mas se a palavra está guardada, espera aí, eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo. Eu não posso mentir porque a palavra está guardada aqui. Jesus me falou que eu não posso fazer isso. Então a palavra guardada, ela te ajuda no dia a dia a não pecar. E aí me vem na mente, não está na projeção, um versículo também dito por Jesus, que na verdade é uma música que a gente canta aqui, que é o João 14, 21. O pessoal mais antigo lembra, que é uma música do Sérgio Pimenta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você guarda a palavra, você expressa o teu amor ao dono da palavra. Você expressa o teu amor àquele que transmite a palavra. Você valoriza aquele que falou para você a palavra. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus é para cada um de nós. É Deus falando diretamente para nós, como filhos, como povo e como igreja. Amém? Então, o que nós vimos até agora? Observar, guardar. Terceira atitude, vamos lá. Olha o versículo 16. Terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. As coisas que nós gostamos, as coisas que nós temos prazer, nós não nos esquecemos. Vamos lá, a turma que gosta de futebol, eu vou mandar uma aqui que você vai concordar comigo. Turma da minha idade para frente que gosta de futebol, eu sei que tem muitos aqui. Quem que gosta de futebol
se esquece da escalação da seleção brasileira de 82. Nós não fomos campeões do mundo, mas aquela seleção nos dava prazer. Aquela seleção nos dava alegria de ver jogando na Copa do Mundo. Eu não vou falar a escalação aqui porque não convém, mas você sabe. A gente não esquece. Aquela matéria da escola que você gostava, você não precisava nem estudar. Aquilo estava gravado, você gostava, você tinha prazer, você fazia aquilo bem feito. Quais coisas na tua vida que você gosta, que você tem prazer? Essas coisas fazem parte da tua vida, essas coisas você não esquece. Elas naturalmente estão no teu coração. E aqui o que ele está falando? Que eu terei prazer nos seus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Será que temos tido prazer na palavra? Será que quando você vai ler a Bíblia, você fala, nossa, preciso ler a Bíblia agora, meu Deus, puxa vida, hein? E eu fiz aquele plano de estudo bíblico, tantos versículos, capítulos e tal, e aí a gente pega e faz aquilo correndo, como uma obrigação, como um peso. Não, a palavra de Deus, ela tem que gerar prazer, ela tem que gerar alegria, ela tem que gerar algo positivo, algo que você queira para você, porque você sabe o quanto precisa dela e o quanto ela te faz bem, amém? Então, lembrar, não esquecer da palavra, é uma atitude fundamental que o salmista nos ensina e deixa aqui para nós nessa manhã, amém? Outra, cadê? 47, olha só, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Aquilo que eu tenho prazer, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem, eu amo. Agora pergunta, amar a palavra, é chegar assim, olha, como eu te amo, olhar para a Bíblia e falar que ama a Bíblia, é isso? Eu te amo, Bíblia, adianta isso? Como você pode expressar o teu amor pela palavra? Como expressamos? Como você expressa o teu amor pela tua esposa, pelo teu marido e pelo teu filho? Dando valor, dando atenção, priorizando, gastando o teu tempo, se colocando à disposição. Expressamos amor à palavra através das nossas atitudes diante dela. Aquilo que ela representa para nós. Quando você valoriza e ama a palavra, você ama o Senhor. Não dá para separar. Ele é a palavra. Jesus é a própria palavra viva. Jesus é aquele que nos trouxe a palavra, o Espírito é aquele que nos revela a palavra. Quando amamos a palavra, amamos o Pai, amamos o Filho e amamos o Espírito Santo. E isso é expressado nas nossas atitudes diárias, do quanto valorizamos essa palavra e do quanto nos colocamos diante dela. E eu vou confessar uma coisa aqui, eu estou devendo muito amor à palavra, porque a gente vai se enrolando nessa vida, a gente vai se envolvendo com tantas coisas, com tantas preocupações, para lá e para cá, e entregamos muitas vezes um restinho de tempo, muitas vezes entregamos um final de dia que você já está cansado, e aí você está com sono e lê, sem ter prazer e alegria, sem qualidade. Precisamos refletir sobre a nossa atitude, porque a nossa atitude diante da palavra, ela está diretamente ligada à nossa atitude diante do Senhor. Não há separação nisso, amém? Amar a palavra, vimos, é mais uma atitude que o salmista nos deixa nessa manhã. Vamos lá? Observar, guardar, não esquecer, amar. Olha a outra aqui, versículo 48, cadê? Aqui, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Essa palavra que eu observei, que eu guardei, que eu não me esqueço, que eu amo, ou seja, que tem tudo isso, ela me leva a meditar nela. Ela me leva a confrontar a minha vida com aquilo que ela fala, com a sua verdade. Eu me lembro quando eu me converti, em
Que ano foi, careca? 87. É que a gente se converteu junto no mesmo acampamento. Em 87, cheguei lá com uma biblinha de Gideões. Nunca tinha aberto a Bíblia na vida. E me achava uma boa pessoa, me achava um cara legal, bonzinho. Minha mãe está ali para comprovar, eu era um menino bom, não ia para noitada, não bebia, era um atleta, uma belezinha. Uma belezinha. Só que, quando eu fui confrontado com a palavra de Deus, quando eu fui confrontado com a pessoa de Cristo, quando eu enxerguei o que era a pessoa de Cristo, o que a palavra de Deus falava para a minha vida, isso bateu e me mostrou que eu era uma porcaria, que eu era um pecador miserável e que eu precisava de uma transformação na minha vida. E essa palavra meditada, ela te mostra todos os dias: olha, eu preciso melhorar aqui, olha, eu preciso perdoar mais aqui, olha, está faltando amor, olha, está faltando eu ir atrás daquele irmão, está faltando isso, aquilo. A meditação não é para você ter mais conhecimento, a meditação é para você aplicar a palavra na prática, no seu dia a dia. É isso que nós precisamos. Não é ler a Bíblia para acúmulo de conhecimento, não é ler a Bíblia para mostrar para o outro que você sabe mais. Tem muito isso hoje em dia. É uma busca por uma sabedoria não sei da onde, é um acúmulo de conhecimento, mas falta vida, falta prática. Que adianta muita teologia e pouca vida? Beleza, se você unir a teologia com a vida, maravilhoso. Esse é o mundo ideal. Meditar na palavra. O salmista nos leva a meditar, amém? Vamos lá. Então, cadê? Perdi aqui, meditar. E aí, a última atitude que nós vamos ver do salmista aqui. Lógico que se você for ler o Salmo 119, você vai achar tanta coisa, porque são tantos versículos que falam da palavra. Depois que eu observei, guardei, não esqueci, amei, meditei, só me resta uma coisa a fazer. Olha só o versículo 62. Levanto-me à meia-noite para dar graças por causa dos teus retos juízos. Não me resta nada diante da palavra a fazer, que não seja agradecer, que não seja louvar a Deus, que não seja falar: Senhor, obrigado, porque eu mesmo sendo quem sou, sendo essa pessoa que sou, o Senhor fala comigo todos os dias. O Senhor me deixou a tua palavra, o Senhor me deixou o caminho a ser seguido, o Senhor me deixou os ensinamentos, para que eu pudesse ter uma vida na tua presença, para que eu pudesse me desviar do mal, para que eu pudesse ser feliz e abençoado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus retos juízos, amém? Será que agradecemos? Quando foi a última vez que agradecemos pela palavra, que nos lembramos, nos acostumamos? Um livro que no mundo que vivemos é muitas vezes desprezado, é um livro velho, é um livro que foi escrito há séculos atrás, há 2000 anos, por pessoas que nem cultura muitos deles tinham, pessoas que viviam uma outra realidade, não tem nada a ver, isso aí está tá desatualizado. Não, isto aqui é a palavra de Deus hoje, é uma palavra eterna, é uma palavra que não depende do tempo, é uma palavra que serviu ontem, serve hoje e servirá amanhã, para você, para os teus filhos, netos e todas as gerações que vierem ainda, porque é Deus que fala, e o nosso Deus, Ele é imutável, Ele é reto, Ele é constante, Ele não erra, Ele não se engana, Ele é perfeito, amém? E aí, beleza. Olha só, vimos essas 6 atitudes do salmista. Cadê? E agora está fácil, né? Você vai ler, você não vai precisar nem decorar lá. Vamos lá, todo mundo junto, classe, vamos lá, classe. Observar, guardar, não se esquecer, amar, meditar e agradecer. Guardou? No final a gente pergunta de novo, hein? Vai aproveitando. Beleza. Se seguimos as atitudes do salmista, consequentemente, colheremos bons frutos na nossa vida.
colheremos bênçãos para nós. Essas atitudes, elas vão trazer benefícios, elas vão trazer coisas boas para você. E aí são 3 para a gente fechar e encerrar a palavra. Vamos lá. Consequências decorrentes dessas atitudes para a vida do salmista, mas também para a tua e para a minha vida. Olha o versículo 50, é isso? 50, do 119. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quantas vezes você chegou aqui derrubado? Você chegou aqui arrastado. Você veio porque você tinha que vir. Quantas vezes você levantou de manhã, mas você não queria levantar? Porque havia um grande problema a ser enfrentado. Havia uma situação, havia um desânimo, havia algo que você não encontrava forças para enfrentar. E aí uma palavra, um versículo, uma pregação, um louvor que falava alguma coisa da palavra de Deus. Isso muitas vezes te transforma. A palavra vivifica, a palavra levanta, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra inspira, a palavra te dá forças para enfrentar o amanhã. Hoje é domingo, mas a segunda-feira está aí, está batendo na porta. Os gigantes que você tem para enfrentar na segunda-feira, que eu tenho, estão aí. Mas a palavra nos dá forças e ânimo para que nós enfrentemos essas situações. Ela nos traz vida, ela nos traz esperança. Quantas promessas, e acho que foi o Ed que falou alguma coisa sobre isso, nós temos à disposição. E essas promessas nos encorajam, essas promessas nos faz com que olhemos para frente, olhemos para o alvo, olhemos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E aí, eu vou citar só aqui, que não está também, um texto que não dá para fugir dele, numa palavra como essa, que é Hebreus 4:12, que diz assim, se eu não conseguir eu venho aqui na Bíblia e leio, tá? É que eu não tenho o dom cadê o alemão? Cadê o pastor alemão? Tá lá, eu sou fã daquele rapaz, porque o cara no culto de Natal, ele declamou uma poesia de 5 minutos de cor. Até hoje eu não me conformo com isso, vai além da minha imaginação o que ele fez. E eu, para conseguir falar um versículo, é uma luta que vocês não fazem ideia. Eu não sou bobo, eu vou deixar aberto aqui. Não, Hebreus 4:12 diz o seguinte, porque, quem souber me ajuda, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Consegui, oh Deus, obrigado, consegui. A palavra de Deus é viva, não é um livro qualquer, não é um livro de sabedoria humana, não é um livro para você acumular conhecimento, não é um livro de autoajuda, é a palavra de Deus, e fala que além dela ser viva, ela é eficaz. Sabe aquela situação que você está vivendo? A palavra de Deus, ela é eficaz para te ajudar a passar por isso. A palavra de Deus é eficaz, é eficiente para te dar vitória naquela prova, naquela luta. Ela é eficiente para te ajudar a vencer o pecado, para te ajudar a vencer o teu vício, a tua dificuldade, aquilo que te impede de um relacionamento mais íntimo com Deus. Ela é viva e ela é eficaz. E essa bênção está à tua disposição e na minha. Então, nós temos essa bênção de, diante da dificuldade, diante da aflição, diante da angústia, termos essa palavra que nos vivifica, que nos ajuda e que nos dá vitória. Amém? E aí, 98. Então a palavra nos vivifica, foi a primeira. O 98 diz assim: os teus mandamentos que me fazem mais sábio, nos teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu gostei disso aqui, viu, Marcos? Esse negocinho que eu ficava olhando e falava, para que serve aquilo? Agora eu entendi, muito bom. A gente ficava antes olhando para todo lado, e aqui está tudo bonitinho aqui para a gente ler. Você, pela palavra, vivendo aquilo que o salmista nos ensinou nessa manhã, você é um sábio,
Você é uma pessoa que tem a sabedoria do alto à tua disposição. Você tem de Deus a sabedoria para tomar suas decisões, para definir os seus caminhos, para enfrentar os seus gigantes, as suas lutas. E os sábios desse mundo, Paulo fala que são loucos. A sabedoria desse mundo é loucura, é ignorância. Mesmo que você não tenha toda a formação, hoje em dia se valoriza muito a formação acadêmica, intelectual, e eu não sou contra não, beleza, é bom também, mas não nos apeguemos a isso, porque se eu tiver toda a formação acadêmica e intelectual, e não conhecer a Bíblia, eu sou um ignorante, eu sou um tolo, eu sou um insensato, porque tenho apenas o conhecimento terreno, mas não tenho a revelação do alto, a revelação dos céus, a sabedoria que vem de Deus. Jesus veio trazer, revelar isso para nós, amém? E aí, pastor Abílio, eu me lembro, não tem como, falando disso, não lembrar do irmão Honório, que é um irmão querido, já falecido, muito amigo do pastor Abílio, que era da congregação cristã, um pedreiro, que com o mínimo de estudo acadêmico, nem sei qual era a formação, se ele tinha formação, mas era um tremendo sábio. Ele não sabia o versículo, ele sabia o versículo que estava em cima, que estava embaixo, o contexto, o texto, sabia tudo, porque tinha um homem inculto, a palavra guardada, ele amava a palavra, e isso faz toda a diferença, amém? Então você, meu querido, é sábio. E quando ele fala dos inimigos, no nosso contexto hoje, são aqueles que não creem, são aqueles que muitas vezes ridicularizam a palavra, são aqueles que são contra. Esses não são sábios. Você é sábio, porque a Bíblia fala que o temor a Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós tememos a Deus, nós temos a palavra e por isso somos sábios do ponto de vista dele, que é isso o que interessa. O que interessa é o que Deus pensa de você, não é o que o mundo pensa de você. O que Deus pensa de você, como Deus te vê, é isso que nós temos que levar em consideração. Amém? Então, duas consequências que nós já vimos. Temos essa palavra viva para nos ajudar e eficiente no momento da angústia. Nos tornamos sábios. E o nosso último versículo de hoje aqui, 105. Eu nem vi que hora que eu comecei aqui, mas já está acabando. A turma vai almoçar cedo hoje, tudo certo. Vai acabar cedo. Que é um versículo muito conhecido. O pastor Abílio sempre fala desse versículo também. Que é o 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você observou a palavra, se você guardou a palavra, se você não esqueceu da palavra, se você amou a palavra, se você agradeceu pela palavra, se você meditou na palavra, isso significa que a palavra é importante para você. Isso significa que a palavra faz parte da tua vida, faz parte da minha vida. Se a palavra faz parte da nossa vida, se observamos todos esses itens, essas atitudes, naturalmente, ela se torna luz. Lâmpada, lâmpada para os pés representando a caminhada, representando os passos, representando a vida, representando as decisões, representando o teu futuro, o para onde você vai, o caminho que é Jesus, que já foi revelado. Nós não enxergávamos, éramos cegos, tínhamos uma venda nos olhos, fomos cegados pelo príncipe desse mundo. Mas Jesus vem como luz do mundo, tira essa venda, nos revela o caminho, nos revela a vida, nos revela a verdade, nos leva e nos dá uma perspectiva de salvação, de vida eterna, de futuro. Lâmpada para os pés, luz para o caminho. Essa é a realidade. A palavra passa a trazer e produzir isso na sua e na minha vida. Irmãos, desafio, leia o Salmo 119. Tudo bem, você pode ler, passar a semana inteira, ler um pouquinho por dia.
Se você achar que é comprido, lê 5 versículos, 10, mas leia. Porque nós precisamos ter esse avivamento para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Eu preciso voltar para a palavra. Porque a palavra de Deus em mim é o próprio Senhor comigo. A palavra de Deus na minha vida, ela representa o Senhor presente na minha vida. E aí, vamos lá agora. Agora a chamadinha oral do final de aula. Vamos lá. Se tivermos, coloca aí, as atitudes. Olha lá, cadê? Isso. Olha lá, presta atenção. Se seguirmos o exemplo do salmista, observando a palavra, guardando a palavra, não nos esquecendo da palavra, amando a palavra, meditando na palavra, agradecendo a palavra, colheremos quais frutos? E aí vão. Ela vai me vivificar, ela vai me fazer sábio, e ela vai iluminar o meu caminho. Queridos, que privilégio você e eu temos. Nós ainda, presta atenção, ainda vivemos em um país que nos dá essa liberdade. A liberdade de andarmos para lá e para cá com a palavra, a liberdade de nos reunirmos, seja numa casa, seja numa escola, seja num templo, num salão, onde quer que seja, você e eu ainda temos liberdade, ainda temos acesso, ainda temos essa palavra nas nossas mãos. Muitos irmãos têm que guardar o que eles têm acesso, eles têm a palavra guardada porque eles não têm o livro, porque eles não têm a condição de ter a palavra nas mãos, porque não podem. Eu e você temos essa liberdade, esse privilégio, que nós possamos usufruir disso, que nós possamos usufruir desse verdadeiro tesouro, que Deus nos disponibilizou, para que através da palavra, você e eu, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo final. É a grande família, é o propósito eterno de Deus, uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Cristo, e nós só vamos nos parecer com Ele, observando, guardando e praticando a palavra. Esse é o nosso desafio, que eu e você possamos, dia a dia, amar essa palavra, comer essa palavra, observar essa palavra, para não pecarmos e para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus nos ajude, porque tem muito ruído externo, tem muita pressão, tem muita influência, são as mídias sociais, é a internet, é a tecnologia, tem muita coisa que nos atrai e que nos afasta do tempo de qualidade com a palavra. Repreende tudo isso, foge disso, guarda um tempo especial, para que a palavra possa fazer toda a diferença na tua vida e na minha vida, como fez na vida do salmista. Eu quero te abençoar e te desafiar em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.